Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Bom dia. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. É dia de festa e alegria. É domingo. Dia de encontro com o Senhor na TV Jornal da Cidade. Bom dia. A igreja está em júbilo, porque o Senhor aqui se faz presente e queremos acolhê-lo e escutá-lo. Mais uma vez aqui estamos reunidos para celebrar a Páscoa. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão em volta de si e juntos partilhar com Ele o pão da vida. A Páscoa de Jesus se realiza nos corações e nesta prelazia que promove a partilha e cria laços de comunhão e solidariedade. Cantemos. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Jesus está vivo, é Rei vencedor. O céu e a terra lhe cantam louvor. Aleluia, aleluia. A tua vitória, ó morte, onde está? A sorte dos pobres Jesus quis mudar. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem cantar, irmão, nesta festa da ressurreição. Da terra do pranto, do mal e da dor, Jesus abre as portas pro reino do amor. aleluia, aleluia. É o dia da graça, a Páscoa da vida. Venceu a aliança por Deus garantida. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem Cantar, irmão, nesta festa da vem ressurreição. cantar. Bendito pra sempre o Pai Criador, que mata a morte, é libertador. Aleluia, aleluia. Feliz é o povo que Deus é Senhor, que luta unido será vencedor. Aleluia, aleluia. Oh, vem cantar comigo, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem Cantar, irmão, nesta festa da vem ressurreição. cantar. Vem Cantar, irmão, nesta festa da ressurreição. Vem cantar, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, bom dia. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração eucarística. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia a você, internauta, que nos assiste pela TV Jornal da Cidade. Seguindo o nosso itinerário pascal, o próprio Jesus ressuscitado é o nosso companheiro nesta caminhada. Ele nos abre a mente e nos ajuda a compreender todo o projeto de salvação que o Pai realizou por meio do Filho Jesus Cristo, em sua paixão, morte e ressurreição. Sem esse especial auxílio divino, caminhamos como cegos, sem reconhecer a presença do Senhor que está sempre ao nosso lado e nos quer
entusiasmados na missão de servir sempre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Passemos ao nosso canto de perdão. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Ó Cristo, tem piedade de nós. Ó Cristo, tem piedade de nós. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos ao nosso canto do Glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Irmãos e irmãs, chegou o momento de fazermos as nossas orações. O que é que você vai colocar no altar do Senhor neste momento? A oração, além de nos fazer sermos mais íntimos do Pai Celestial, é também uma eminente ferramenta para abençoarmos ao nosso próximo. Já dizia certa frase, uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela.
Portanto, esse é o momento que você direcionar a sua oração, fazer os seus pedidos e a si mesmo ou alguém que você sabe estar precisando de oração para solucionar as suas necessidades. Do nosso lado, oremos pelas seguintes pessoas: Geraldo Alves Tupim, José Henrique Alves, Dr. Tarcísio Geraldo de Freitas, Carol Rocha de Andrade, Raquel da Costa Pinto, Ulisses Fagundes, Raimundo Martins Cunha e Gina Maria Dias, Isaías da Silva, Robson Moreira, Maísa Moreira, Sebastiana Vieira e Neuza Mesquita, Marina Rodrigues da Cunha, Silvana Bordigoni, Ana Bordigoni Robatini, Soyanara Power e família, Bruno Moreira, Paloma e Lívia e Padre Luciano José, que tenham uma boa estadia entre nós. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Estevão Daniel Sobral, Dr. Tarcísio Geraldo de Freitas, Ulisses Fagundes, Padre Gregório Teodoro, o nosso deputado estadual Dr. Paulo Valdir, Valdene Duarte Moraes, Gilberto César Imerce, Flávio Alexandre, Leila Braga Sobral, Ana do Agnaldo, Creverson Evangelista, Simone Martins e minha querida afilhada Gabi Teodoro de Oliveira. A todos os nossos parabéns, votos de muitas felicidades e bênçãos de Nossa Senhora das Dores e São Francisco de Assis. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, ó Tu, mostra a luz da verdade aos que erram, para que regresse ao caminho da retidão. Ajuda os que são de Cristo a renunciar a tudo que se aponha à fé que professam, a andar nos passos do Divino Mestre. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedro apresenta o modelo da pregação apostólica e nos diz que Jesus é aquele que nos conduz a Deus. Os discípulos de Emaús reconhecem o Senhor no momento da partilha do pão. Atentos e confiantes, ouçamos as liturgias de hoje. Leitura do Atos dos Apóstolos 2, versículos 14, 22 a 23. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pela mão dos ímpios, e vós o matastes, pregando-os numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixará minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Eu não fui abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção.
Com efeito, Deus ressuscitou mesmo Jesus e disse: se todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo de 17 a 21. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Glória a vós, Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta,
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, na liturgia de hoje, os Atos dos Apóstolos continuam descrevendo os primeiros acontecimentos marcantes da igreja primitiva. Dentre eles, 2 foram decisivos: a ressurreição do Senhor e o envio do Espírito Santo. A ressurreição trouxe luz para tudo o que tinha sido obscurecido pelo escândalo da morte na cruz. A descida do Espírito Santo reacendeu a luz da fé nos corações dos discípulos e os transformou em testemunhas corajosas do Senhor e da sua ressurreição. Nos primeiros dias, logo após a ressurreição, os discípulos viviam escondidos por medo dos judeus, reuniam-se a portas fechadas, andavam às escondidas, mas agora, já cheios do Espírito Santo, aquele medo tinha se transformado em coragem e os discípulos se tornaram anunciadores e testemunhas públicas do Senhor. O anúncio público dos apóstolos partia sempre da paixão, morte e ressurreição do Senhor, pois este foi o momento mais alto da história da nossa salvação e também a maior prova de amor de Deus por nós. Não se pode anunciar a ressurreição do Senhor sem falar da sua paixão e morte. Somos tentados
ao omitir estes fatos, mas, como os discípulos, devemos ser fiéis a este anúncio. Jesus só ressuscitou glorioso porque assumiu obedientemente a sua paixão e morte na cruz, em atitude de amor ao Pai e a nós. Concretamente, temos que viver nossa fé em Jesus com a mesma alegria e convicção, tanto naqueles momentos serenos da vida, como naqueles de profunda dor, do profundo sofrimento. Vimos também como Pedro, agindo em nome de Cristo e de toda a igreja, vai buscar nas Sagradas Escrituras os fundamentos do seu anúncio. Através da palavra de Deus escrita, ele conduz seus ouvintes à fé no Senhor. Estando cheios do Espírito Santo e agindo em nome do Senhor, Pedro não confia somente em seus conhecimentos, na sua sabedoria, nem mesmo em suas qualidades ou gosto pessoal, mas na palavra revelada. Ela é a fonte, o ponto de partida e de chegada de todo o anúncio da igreja primitiva, e também deve ser para a igreja de todos os tempos. E é nessas passagens bíblicas que encontro motivo e orgulho em pertencer à igreja veterocatólica missionária. Na segunda leitura, encontramos novamente Pedro, exortando seus irmãos na fé a viverem fielmente a própria vocação cristã, mesmo em meio às dificuldades, perseguições e provações da vida. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz, fomos resgatados da vida fútil, das coisas vazias que são típicas do pecado. Em vez de perder tempo em coisas passageiras e de pouco valor, é melhor nos dedicarmos para que toda a nossa esperança seja colocada somente em Deus. Não basta dizermos que temos fé. Precisamos confirmá-las com nossas obras, porque toda fé sem obras, sem a caridade, é morta. O Evangelho, lido muito bem pelo nosso querido Padre Luciano José, recém-chegado a Pouso Alegre, nos conta uma das tantas aparições do Senhor ressuscitado. Agora não é mais o grupo dos 12 que vê Jesus, são os discípulos de Emaús, os agraciados com a aparição do Senhor glorioso pelo caminho. É Jesus ressuscitado que espontaneamente apresenta-se diante destes discípulos e prossegue caminhando com eles. Os dias estavam vivendo uma primeira crise de fé praticamente, e já tinham perdido as esperanças das promessas de Jesus. De fato, eles afirmaram: nós esperávamos que fosse o libertador de Israel, mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E mesmo conhecendo o coração daqueles discípulos, o Senhor coloca-se no caminho deles e estabelece com eles um diálogo. Tal fato é assim narrado para mostrar-nos que o encontro com Jesus ressuscitado é sempre um dom presente. Mesmo que nossa fé seja pequena e nossa esperança pouca, Jesus gratuitamente se coloca no nosso caminho, acompanha nossos passos, sabe das nossas dificuldades, dialoga conosco e oferece-nos companhia e salvação. Se nos dispormos a caminhar com Ele e seguir os seus passos, alcançaremos sem dúvida a salvação. Caso contrário, continuaremos cegos e escravos de nossa falta de fé, da nossa falta de amor ao próximo, tão recomendado durante seu ministério na terra. É importante, queridos irmãos e irmãs, também observar o caminho que os discípulos fizeram para reconhecer o Senhor a partir da explicação das Escrituras. Mais uma vez, nos é comprovado que depois da ressurreição, a fé em Jesus não necessita mais do ver, do tocar para crer. Para ver Jesus glorioso e crer na sua presença, precisamos apenas de um ato de fé, dos olhos do coração. Além das explicações das Escrituras, aquilo que abriu definitivamente os olhos da fé dos discípulos foi o gesto de Jesus de abençoar e partir o pão. Exatamente como havia feito na celebração da última ceia,
quando havia instituído a Santa Eucaristia. Portanto, é na palavra anunciada e no pão partilhado que Jesus se revela e se faz presente entre nós, depois da ressurreição, logicamente. Isso equivale a dizer que a Eucaristia que celebramos em nome do Senhor é o melhor lugar e o melhor momento para reconhecermos a presença de Jesus ressuscitado entre nós. De fato, em cada Eucaristia que celebramos, o próprio Senhor nos atualiza sua palavra e repartimos o pão do seu corpo e o cálice do seu sangue entre nós. É na Eucaristia que Jesus vivo encontra-se conosco. Com o Senhor, eles participaram da Eucaristia e, como consequência, tornaram-se anunciadores e testemunhas de que o Senhor ressuscitou. Está vivo e caminha com os seus. Assim devemos viver nossa Eucaristia. Ela nos impulsiona à missão e ao testemunho do Senhor ressuscitado. E digo mais, irmãos, cada Eucaristia que celebramos é uma riqueza imensa que não podemos guardar só para nós. Terminada a celebração, devemos correr ao encontro dos irmãos e irmãs para partilhar o dom recebido. Acolher o próximo é acolher o próprio Cristo, como fizeram os discípulos de Emaús. Jesus deseja ser acolhido e ir ao seu encontro por intermédio do enfermo, do pobre e do mais sofrido e necessitados. Em Mateus 25:40 lemos: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mas não podemos passar nessa vida sem cuidar e sem receber Jesus, que está na pessoa do mais pobre, dos mais sofridos e dos necessitados. O mesmo Jesus em que eu creio e a qual devemos adorar está na Eucaristia e vem ao nosso encontro quando nos abrimos para Ele. É o Jesus que está na pessoa dos pobres, dos mais sofridos e dos mais necessitados. Se eu lhe perguntasse o que você gostaria de fazer para Jesus, com certeza você lhe daria o melhor da sua comida e o melhor da sua casa, e até a decoraria de outra forma para poder acolher o Senhor. Não é verdade? O mesmo Jesus a quem você quer abraçar e deixar abraçar, dentro de si deseja ser acolhido e ir ao seu encontro na pessoa do próximo, na pessoa dos mais sofridos e necessitados. E por mais duro que seja, Jesus está na pessoa do próximo, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, nas igrejas, debaixo das pontes, nas favelas. Jesus está nos hospitais. Ele está onde houver um sofrido, onde houver um necessitado, onde houver aquela pessoa que pode até parecer repugnante aos nossos olhos e aos nossos sentidos. Ali, queridos irmãos, acredite, está Jesus. E é isso que ele fez. Se coloca no caminho para dialogar conosco, como fez a caminho de Emaús. Portanto, eu quero cuidar de Jesus. Eu preciso cuidar dele, onde ele estiver. Talvez seja mais fácil cuidar da toalha do altar, fazer uma oferta para a igreja. Maravilha! Essas são algumas maneiras de cuidar das coisas do Senhor. Mas nós precisamos também saber Jesus no meio de nós. Ele e esses irmãos batem a nossa porta. Se abrir, ele entrará e ceará conosco. No dia do julgamento final, nós não seremos julgados pelas vezes em que comungamos, nem pelas vezes que rezamos o terço, o rosário, ou pelas vezes que assistimos à Santa Missa, a novena, ainda que esses sejam meios que nos santifiquem e que nos façam melhores. No entanto, se todos os rosários que rezei, se todas as comunhões que eu já fiz, se todas as leituras da Bíblia que eu realizei, se todas as missas que eu já assisti e participei, não me converteram para que eu encontre Jesus naqueles que sofrem, naqueles que de mim necessitam, eu preciso realmente e urgentemente deixar que o Evangelho chacoalhe o meu coração e a minha vida. Para aceitar a força da partilha
na Eucaristia, é preciso crer que Jesus vive e me sonda sempre. Deus abençoe todos vocês. Amém. 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 Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Meus irmãos, irmãs, por intermédio de Jesus Cristo, que está presente e vivo no meio de nós, façamos subir ao Pai as nossas humildes graças, dizendo: Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Vamos repetir? Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pela Igreja, para que, possuída da alegria da ressurreição, saiba enfrentar as forças da morte que oprimem e esmagam o homem. Oremos ao Senhor. Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelos bispos e servidores do reino, para que anunciem, como Pedro, a presença viva de Cristo no mundo atual. E pelo Padre que ora estamos recebendo nesta prelazia, Luciano José Monteiro dos Santos, oremos ao Senhor. Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pelos governantes das nações, para que promovam a paz e as justiças verdadeiras, como frutos de Cristo ressuscitado, oremos ao Senhor. Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Pela nossa comunidade, para que seja apreciadora da salvação, garantida pela morte e ressurreição de Cristo, oremos ao Senhor. Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Por todos nós, para que saibamos reconhecer Cristo, tantas vezes escondido a caminhar ao nosso lado, oremos ao Senhor. Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Por todos os que celebram a Eucaristia, para que saibam descobrir Cristo ao partir do pão, oremos ao Senhor. Senhor Rei da Glória, ouvi a nossa oração. Ouvi, Senhor, as súplicas do vosso povo e abri a todos os homens o entendimento, a fim de que reconheçam com alegria a presença redentora do vosso Filho, Jesus Cristo, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar, de que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor,
foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Foi tudo uma doce ilusão, um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que em todo o tempo vos louvemos, Senhor, mas sobretudo neste glorioso dia em que Cristo foi imolado como nosso Cordeiro Pascal. Ele de fato é o verdadeiro Cordeiro que tirou os pecados do mundo e que, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressuscitando, restitui-nos a vida. Por isso, com os anjos e arcanjos, com os tronos e as dominações e com toda a milícia celestial, cantamos um hino à vossa glória, dizendo sem cessar: Santo, 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 Senhor Deus do poder e majestade, o céu e a terra estão cheios da sua glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, na verdade, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons do pão e do vinho sejam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu-te graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará para sempre. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se
Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre, sob a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e esse cálice o memorial do teu Filho, nosso Senhor. Somos nós que, participando do corpo e sangue de Cristo, sermos congregados na unidade do Espírito Santo. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz, a paz e a esperança da vida eterna. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo e arcebispo José Fernando, o nosso bispo diocesano Nildemar Andrade, e a mim, vosso e digno servo desta prelazia de Nossa Senhora das Dores, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui reunida, na vossa presença. Pai de misericórdia, olhai por todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro, os que se encontram aqui e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Francisco e Nossa Senhora das Dores, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos, Senhor, o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Paz, paz de Cristo, paz que vem do amor, me desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo
seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo vos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Venham trabalhar na minha vinha, dilatar meu reino entre as nações, convidar meu povo ao banquete. Quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, espalhar na terra o meu amor. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor. Venham trabalhar na minha vinha, dilatar meu reino entre as nações, convidar meu povo ao banquete. Quero habitar nos corações, unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, espalhar na terra o meu amor. Muitos não conhecem a boa nova, vivem como ovelhas sem pastor. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Venham trabalhar na minha vinha, com fervor meu nome proclamar. Que ninguém se queixe ao fim do dia, ninguém me chamou a trabalhar. Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito da missão. Vamos juntos construir uma igreja em ação. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos,
minhas irmãs, nós estamos nesses dias pascais e hoje o texto do Evangelho nos apresenta o caminho de Emaús. Esse caminho feito sem o reconhecimento de Jesus torna-se triste, mas com a presença de Jesus torna-se um caminho de ressurreição, um caminho para a vida de alegrias e esperanças. Os dois discípulos estão realizando uma partilha de suas frustrações, de suas desilusões, dos dramas que aconteceram nos últimos dias. Os dois, diz a palavra, reconheceram a presença de Jesus. Como é bom quando encontramos alguém que nos levanta e que nós podemos também ajudar a se levantar. É muito bom poder ser útil aos nossos semelhantes. O pior é quando acontece o contrário. Encontramos alguém que nos joga ainda mais para baixo. Ou quando nós somos alguém que, ao invés de levar a alegria e a esperança, levamos o desânimo, a tristeza, a murmuração e a reclamação. Ou fazemos de conta que irmãos nada representam para nós. Tem muita gente. Jesus dizia, cuidado com os elementos da tua família, porque aí dentro pode estar o teu pior inimigo. O caminho de Emaús não nos chama a viver essa experiência frustrante, e sim a caminhar com o ressuscitado, e com ele sermos também sinal de esperança na vida das pessoas. Somos portadores de uma palavra de fé, de uma palavra de encorajamento e de esperança. E quando cantamos os nossos salmos de lamentação, Jesus se coloca no nosso meio. Jesus se coloca perto de nós, naqueles momentos dramáticos de nossa vida, em que muitas vezes, ao invés de louvar a Deus, de bendizer o seu nome, nós lamentamos, murmuramos, reclamamos da vida que estamos atravessando. E muitas vezes desconfiando daqueles que fazem parte da nossa prole. Jesus está presente na nossa crise, assim como esteve presente na crise desses dois discípulos de Emaús. Hoje, o apelo ao nosso coração é o de sentir a presença de Jesus, pois a sensação pode ser de ausência. Assim como aqueles dois discípulos tinham um pouco essa sensação da ausência de Jesus. E você, querido irmão e querida irmã, que me escuta hoje, pode também sentir no seu coração, talvez uma sensação de ausência, mas a fé em Jesus Cristo, a fé no ressuscitado, é a memória da sua presença na nossa vida. É a memória das suas palavras. Ele mesmo nos disse que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. A beleza da vida espiritual não é resolver as coisas, as nossas inquietudes, ou resolver as coisas como achamos que devem ser resolvidas. A nossa vida de oração, o nosso caminho com Cristo, a nossa fé pascal, não são para resolvê-las com as inquietudes, com os desesperos, com as desconfianças, mas com o diálogo. Jesus caminha dialogando com os discípulos. E guiados por Jesus nos momentos da inquietude, assim como fizeram esses discípulos, pois somos. Depois, Jesus lhe abre os olhos. E às vezes, quando Jesus abre os nossos olhos, muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergar o erro que cometemos. Eles permitiram que Jesus estivesse com eles. Então eu e você, nós, no meio dos nossos sofrimentos, das nossas tribulações, das nossas necessidades diárias, não nos preocupemos em resolvê-los, mas nos preocupemos em nos deixarmos ser conduzidos por Jesus. No meio dessas realidades, não busquei explicações a ninguém, e sim, busque a Cristo. Ele está vivo no meio de nós. Ele está ressuscitado. Se de alguma forma puder ajudar alguém, ajude. Porque Deus, através de você,
chegará aquele que necessita de amparo, de carinho ou até de algum bem material. Pensa sempre nisso, antes de cometer qualquer injustiça. Compartilhe sempre, porque nunca estamos sozinhos nos caminhos por onde Deus nos leva. Amém? Amém. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional, e o convite para com Ele hoje está, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída, Emaús somos nós, juventudes reunidas, Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, despertar a multidão. Emaús é assim, discernir a vocação. Emaús é assim, como graça e missão. E seremos missionários com Jesus, indo em busca destas novas gerações, com Maria pelos campos e cidades, por uma nova estação vocacional, no Espírito formar comunidades, numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, com ela consolação. Emaús somos nós, onde houver desolação.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e conosco. Permaneçam para sempre. Amém. Vem pra cá, Pai. Dois homens sem esperança, peregrinos de Emaús, vencidos pela lembrança da derrota numa cruz, não tinham mais fé no bem, vencidos como ninguém, deixaram Jerusalém a caminho de Emaús. Hoje eu vou caminhando, e se cansar meu coração de esperar a ressurreição, vem Senhor em meu caminho, já é tarde, vem comigo, eu sei que continuas meu amigo. Meus irmãos, mais uma vez quero agradecer a todos aqueles que estão compartilhando nossas missas, você que está enviando nossas missas aos seus parentes, aos seus amigos, e a nossa missa a cada semana, milhares e milhares de pessoas têm nos assistido, crescendo toda semana as visualizações. Então, muito obrigado a você que compartilha nossas missas com aquelas pessoas que você ama. A todos eu só posso desejar que Deus os abençoe. Até o próximo domingo, às 10h30 da manhã. Tenham todos uma ótima semana. E domingo que vem, nesse mesmo horário, aí com um outro padre que nós vamos apresentar a vocês, que é o padre Luciano José, que hoje nos brindou com uma pequena participação. Ele estará celebrando essa missa no próximo domingo, às 10h30, aqui na Santa Missa em seu lar. Paz e bem a todos. Eu sei que continuas meu amigo e vem abrir meus olhos ao partir do pão. Hoje no meu sorriso, quando canto esta canção, eu entendo que é preciso sofrer de Cristo a paixão. Eu tenho esperança no bem e vejo a ressurreição cada vez que um irmão vem comigo partir o pão. Hoje eu vou caminhando e se cansar meu coração de esperar a ressurreição, vem Senhor em meu caminho, já é tarde, vem comigo, eu sei que continuas meu amigo e vem